Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estou aqui com a nossa fonoaudióloga Cris, maravilhosa. Tudo bem, Cris? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo animada para esse assunto de hoje. A gente vai conversar sobre alguns cuidados e hábitos que são importantes para a gente manter a saúde da nossa voz. É uma coisa que várias pessoas falam sempre, mas eu acho que na verdade ninguém entende muito bem, assim, de verdade, de se apropriar, porque é um assunto recorrente também, né? Apesar de a gente falar bastante e ter várias informações, são meio que conhecimentos populares e todo mundo fica ainda com dúvida do que de fato deve ser feito como um cuidado e um hábito saudável para a voz, não é verdade? Verdade. E é um assunto muito interessante da gente conversar, porque às vezes a gente começa a escutar algumas coisas que nem são verdadeiras. Então a gente pensar que saúde da voz está envolvida com saúde do corpo. Se faz bem para o corpo, faz bem para a voz. Então quando a gente fala de saúde vocal, a gente está falando de um bem-estar vocal. Então a gente está falando de cuidados que a gente tem que ter com saúde e alguns hábitos que vão proporcionar essa saúde. Então, falando de voz, a primeira coisa que a gente tem que falar é hidratação. A prega vocal precisa estar hidratada. E existem formas de fazer hidratação. A primeira delas é a hidratação indireta, que a gente fala que é a ingestão de água. E a gente, existe até um cálculo que é feito de proporção de quantidade de água por quilo de corpóreo. Mas isso tem uma relação com o nutricionista e tal, mas em geral a gente pode pegar 2 litros de água por dia. Isso. É legal a gente ressaltar que é uma hidratação indireta a água, né? Indireta. Apesar de ser super importante que você ingira sempre água, a água na hora de cantar só não faz milagre, né? Não, e outra, é indireta porque ela não passa na prega Não vocal, passa. né? Exatamente. Às vezes as pessoas têm a Graças impressão a de Deus, que a água passa pela prega vocal, mas não, na verdade a prega vocal tá fechadinha e a água passa lá pro esôfago e vai pro estômago. Isso. Ela é coberta quando a água passa, Exatamente. né? Nem toca na prega vocal. Na hora de engolir, tem uma cartilagem da laringe que chama epiglote, ela fecha a laringe para não ter... E se essa questão da laringe não estiver funcionando direitinho, a gente tem algum problema de disfagia, de deglutição, enfim. Super perigosos esses problemas, inclusive. Engasgos, né? Quando a gente tem engasgos, que a gente fala, foi pro lugar errado, é porque provavelmente escapou uma gotícula de água e foi ali, e aí a gente engasga como forma de proteção. Então a água vai hidratar todo o corpo, como todo o corpo, também a prega vocal. Exatamente. Assim, né? É legal a gente explicar isso, porque eu acho que é uma coisa muito recorrente. O povo fala assim, tô seco, vou beber água. Ela não vai hidratar naquele momento, né? Não vai. A hidratação precisa ser constante. E, na verdade, a gente fala, a gente sugere que a ingestão de água seja feita golinhos de água ao longo do dia. Não que quando a gente não esteja com sede, a gente toma um copão de água para matar a sede, né? Mas quando a gente chega a sentir sede é porque a gente está desidratando, né? Verdade. Então a gente precisa de fazer essa hidratação ao longo do dia, golinhos de água ao longo do dia e distribuir essa quantidade de água. E outra coisa que eu falo é assim, tenha uma garrafinha que seja sua amiga, mesmo dentro de casa, porque às vezes quando a gente está em casa a gente toma menos água. Tenha uma garrafinha agora, né? O povo aí todo sofrendo com isso. que você saiba que você tomou a água, a quantidade de água que você tomou. E aí outra coisa legal também é saber que quando o nosso corpo está hidratado, a nossa urina fica clarinha, né? É uma forma de saber se o nosso corpo está hidratado. Diferença. Então essa é a primeira coisa que a gente fala de hidratação. Precisa tomar água. E é água, tá? Não é outro líquido, não é suco de fruta, é água. Claro que o suco é bom e tal, mas a gente tem que tomar água. Outra hidratação que a gente pode fazer também da prega vocal é a hidratação direta da prega vocal, que é feito com nebulização de soro fisiológico. Então a gente vai aspirar aquele soro fisiológico e deixar isso hidratar a prega vocal. A gente que mora em Brasília, por exemplo, ou em lugares mais secos, sentem muito mais ainda essa questão da hidratação, porque a gente não tem umidade no ar, né? Então a gente precisa fazer essa hidratação constantemente. O profissional da voz, então, quase que diariamente, né? A gente tem que pensar que isso é uma coisa muito importante para a saúde da voz. A voz está ligada com o sistema respiratório, né? Eu sei que parece óbvio isso, mas é legal a gente deixar isso bem claro.
Então, para que você passe alguma coisa por lá, pela prega vocal, tem que ser via aérea, né? Senão não vai rolar. Tem que ser via aérea. E aí a nebulização entra justamente nesse sentido, porque a gente ingere gotículas. E essas gotículas vão hidratando a mucosa. Aí, o primeiro passo também da questão da saúde vocal é a pessoa entender como a voz funciona. Depois que você entende como a sua voz funciona, você começa a entender isso, por exemplo, que a água não passa pela prega vocal, que a hidratação vai levar gotículas ali para hidratar a prega vocal. Então vamos falar um pouquinho sobre como a voz funciona? Você respira, esse ar que sai do pulmão passa pela prega vocal, faz a prega vocal vibrar, produz um som e esse som é amplificado na articulação do som, todos os articuladores. Lábio, laringe é um articulador, a gente tem dente, palato, tudo isso que a gente vai formar o som. Então, quando você entende como é a produção da voz, você começa a entender que o ar é que vai passar ali. Então, quando a gente faz hidratação direta, são as gotículas que vão hidratar a prega vocal. Rapidinho, se você quiser entender mais, nosso primeiro episódio a gente explica bem direitinho, né? Explica, com todos os detalhes. Você está pegando agora, não assistiu os outros ainda. Mas aí a gente observando todas essas partes que compõem a fonação, a gente sabe que tem que ter cuidado com todas elas, né? Então, respiração, né, inclusive. Então, o profissional da voz tem que estar com uma respiração adequada, fazer uma respiração adequada. Às vezes a pessoa não consegue respirar controlando a saída de ar. Claro que na nossa fala espontânea a gente não vai ficar pensando em como a gente respira, mas o profissional da voz precisa, né, entender que a respiração é um fator importante. Então vamos lá, se tudo que faz bem ao corpo faz bem à voz, a gente falou de hidratação, a alimentação é extremamente importante porque aí entra também uma questão que envolve muito a saúde da voz, que é o refluxo. Às vezes as pessoas sentem um refluxo muito acentuado, que isso vai prejudicar a prega vocal, porque o refluxo é a volta do ácido do estômago. Se essa volta é muito alta, ela vai passar no esôfago e banhar a região da laringe. E esse ácido acaba machucando um pouquinho a laringe, né? E se é muito acentuado, se é um refluxo patológico, que é a doença do refluxo, isso vai ficar machucando sempre ali as pregas vocais. Então, precisa cuidar da alimentação. Ter essa consciência se é um padrão ou não, né? Às vezes a gente sente uma vez ou outra, pode ser emocional, tem várias questões que podem gerar um refluxo aí, né? Às vezes você não dormiu muito bem, ou dormiu numa posição ruim, mas se é constante, então é importante procurar um profissional gástrico aí para poder fazer esse trabalho junto. Né? Isso, e vale ressaltar que tem gente que tem a doença do refluxo e não sente o refluxo. Tem pessoas que são assintomáticas, não sentem nem queimação e tem o refluxo. E aí, se é um profissional da voz, a gente vai descobrir esse refluxo como? Através de perceber os efeitos dele na voz? Ou através do exame de imagem, né? A gente faz o exame da videolaringoscopia e pela imagem a gente consegue perceber se está... Não, eu digo assim, mas como que eu sei que eu vou ter que fazer esse exame de imagem se eu não sinto nada? E aí eu tenho que observar os efeitos, né? Isso, se você comeu alguma coisa, se a voz ficou rouca, se existe uma relação entre rouquidão com algum alimento que você comeu, pode ter uma questão de refluxo aí. Ficar atento sobre essas mudanças de voz, ter relação ou não com aquilo que você come. Então, a alimentação, um ponto muito importante do bem-estar vocal. Sono, isso que você falou aí, mesmo de posição por causa do refluxo, mas o sono é muito importante para você. Se a gente não consegue dormir bem, a nossa voz não acorda bem. Dormir bem e dormir por um período mínimo, né? Mínimo de 6 horas é o ideal, né? O ideal são 8 horas, mas até 6 horas, se for uma noite de descanso, a gente consegue recuperar. Então, se é um profissional da voz que vai precisar usar a voz num dia de manhã, por exemplo, vai ter que dormir bem. Às vezes nem consegue dormir bem porque está ansioso por causa da questão do uso da voz, mas o sono é muito importante. Existem trabalhos muito interessantes falando sobre a relação do sono e a voz. E pensando assim na parte do profissional da voz, que é cantor especificamente, né? É complicado porque tem muita gente que quer começar a investir na carreira e ainda não tem não vive só da música, trabalha durante o dia e canta à noite, né? É importante que seja dosado isso, né, Cris? Porque o sono é indispensável para a recuperação. Então, às vezes você vai se apresentar até super tarde, no outro dia tem que trabalhar cedo e fazendo isso recorrentemente, você vai ter um problema vocal, né? Provavelmente. Provavelmente.
A gente precisa do descanso para Mesmo que você fique quieto, precisa de tempo de sono, né? Precisa. Não é só o repouso vocal, que é importante também. Mas a questão do sono é muito importante porque o sono é reparador dos tecidos mesmo, né? O nosso corpo precisa desse descanso. E aí o que a Babi também entrou na questão agora de ser profissional da voz e às vezes trabalhar com outras coisas também. Então às vezes é um cantor que é professor. E aí o bem-estar da voz e o cuidado da voz também passa por como o professor usa a sua voz, o cantor que é professor usa a sua voz falada também. Então, os hábitos de cuidados e comportamentos da voz, por exemplo, se é um professor que fala muito alto o tempo todo, não toma água, não faz aquecimento vocal para dar aula, acha que só tem que fazer aquecimento vocal para cantar. Esse é um erro, porque a voz, ela não tá, a gente não usa a voz só no nosso momento profissional. E aí esses cuidados com a voz, de como a gente dá gargalhada, do volume, da intensidade que a gente fala, da acústica de sala de aula, tudo que você puder fazer para melhorar a sua projeção vocal, passa por tudo isso para a gente ter uma boa voz. Você como cantora, por exemplo, Babi, você também é professora de canto, né? Muito triste. Vou abrir aqui. Meus alunos que estão assistindo, eu amo vocês, tá? Mas é porque é um problema sério, assim. É um dilema que eu tenho que lidar. Porque, por mais que eu consiga usar bem a voz e falar de uma forma saudável durante as aulas e tudo, o desgaste vocal é muito grande. Então, essa questão do sono, a alimentação, tudo isso é muito complicado, porque nem sempre você consegue ajustar tudo. E os efeitos na voz são óbvios, assim, né? Às vezes o pessoal que é mais leigo assim, não percebe, mas eu sei o quanto que minha voz fica limitada nos períodos que eu não consigo dormir direito e que eu não consigo me alimentar bem, e sabendo que eu não posso deixar de trabalhar também, então isso é uma coisa complicada de lidar. A gente tem que ser muito disciplinado para conseguir. Isso, e aí voltando a falar sobre o aquecimento vocal, por exemplo, que às vezes as pessoas acham que só tem que aquecer quando vai cantar. Não, a gente precisa aquecer nossa voz ao acordar. É verdade. Né? Para você usar a sua voz. A gente tem que pensar, prega vocal é um músculo. E esse músculo, ele precisa ser alongado para o uso e a demanda que a gente vai ter ao longo do dia. Então, o aquecimento vocal é um hábito de saúde vocal. Sim. A gente precisa de entrar na aquecer. rotina, né? Exatamente, rotina. Eu até fiz no meu Instagram uma brincadeirinha de skincare e aquecimento, pra você todo dia, assim como você tem que lavar seu rosto de manhã, você tem que aquecer a voz se você trabalha com ela, não tem jeito. Tem que fazer os dois. E são coisas simples de se fazer, né? Não é nada mirabolante, mas quando se torna um hábito, o seu músculo vai estar alongado ali e você não vai ter aquele esforço tamanho para a produção da sua voz. Sabe quando você sente que você tem que fazer força para a sua voz sair? Existe alguma coisa errada aí. A gente também pode falar de alguns indicadores, né? Que nos mostram como está a saúde da nossa voz. Então, como que você acorda, a sua voz está rouca ou a sua voz está só mais grave? Como ela fica ao longo do dia? Existem situações que a voz piora, mulheres, por exemplo, que estão em períodos pré-menstruais, sentem alguma diferença na voz? Isso tem alguma relação? Pode ter. Algumas mulheres têm e sentem que a voz modifica nesse período pré-menstrual. Principalmente se é Sempre tem uma mínima modificação no esforço que você faz, tudo, porque tudo que é hormonal mexe com o corpo todo e a voz também vai ser alterada. Mas se é uma coisa muito drástica, né, se o esforço fica demais, então a gente tem que observar, né? Tem que observar, a pessoa precisa se conhecer. Então, toda mulher, em um período de 28 dias em média, ela passa por um ciclo hormonal que modifica muito. E aí a voz também pode se modificar, mas quando a mulher consegue perceber que esse período fica um pouquinho pior, é que ela tem que parar de fazer? Depende, não precisa parar de usar a voz, mas aí às vezes o aquecimento dela vai durar um pouco mais do que duraria em outra época. Então tem a questão hormonal, tem a questão do sono, tem a questão da alimentação, tem a questão da hidratação. Então a gente tem que pensar, faz bem para o corpo, faz bem para a voz. Faz mal para o corpo, provavelmente vai fazer mal à voz também. Sim. Cris, vamos só falar aqui sobre algumas coisas que são famosas nesse sentido. A maçã, Cris. O
que a maçã faz ou não faz? Porque tem gente que acha que uma maçã é tipo a porção mágica que vai fazer você cantar super bem. Então a pessoa comeu besteira o dia inteiro, veio do churrasco, fala assim, não, mas eu trouxe uma maçãzinha. Era tudo certo. E não é bem assim, né? Comeu uma feijoada. Exatamente. Eu vou cantar, mas eu levo uma maçã na minha bolsa. Tá tudo bem. A maçã não é uma porção mágica. Não é uma porção mágica. Existe uma história em volta da maçã, né? Porque ela é boa pra voz. Na verdade, a maçã é uma fruta que ela é adstringente, ou seja, ela limpa o nosso trato vocal. Então, só mastigar um alimento mais duro, a gente já tá trabalhando essa musculatura. Assim como a água, a maçã não vai passar lá, tá? Deixa bem claro, né? Exatamente. Ela não vai passar lá, assim, dar uma limpada, assim, ela age nos tecidos em volta e por isso também acaba chegando lá, né? Sim, então ela vai fazer essa coisa da limpeza, né? De melhorar o muco, por exemplo. Você tá com o muco muito engrossado. Deixa menos espesso, tá? Exatamente. E só o fato de mastigar também vai ajudar um pouquinho. Mas a maçã em si, ela não muda a qualidade da voz. Então as pessoas acham que estão roucas, eu vou comer maçã. Eu já vi gente comendo assim, quase uma dúzia de maçã porque tá rouco. É triste, né? E não vai resolver absolutamente nada. A maçã não trabalha na qualidade da voz. Ela ajuda o funcionamento da voz, assim, o funcionamento da fonação porque limpa, mas ela não modifica a qualidade da voz. Se você tá rouco, a maçã não vai tirar sua rouquidão. E aí, nesse caso da pessoa rouca, muita gente fala assim, eu vou usar um sprayzinho ou comer uma bala de gengibre. Isso é muito ruim, não é, Cris? Muito ruim. Porque a pessoa vai parar de sentir, aquilo não vai deixar você menos rouco, que vai fazer só você não sentir o quanto que você está se machucando. Então isso é muito perigoso, eu acho muito perigoso isso. Né? Muito. E a questão do spray é o seguinte, a grande maioria fala, mas é própolis e tal. Natural. A grande maioria dos sprays de própolis tem álcool. Então, o que o álcool faz? O álcool anestesia. Qualquer quantidade de álcool que você ingerir, ou pelo spray você colocar ali na garganta, isso vai te anestesiar. Aí a pessoa fala, não, mas melhora. Melhora porque é anestesia. E aí, você estando anestesiado, você não vai sentir o abuso vocal que você vai fazer. E aí, depois que passar o efeito anestésico, você estará pior do que você estava. A questão da pastilha, mesma coisa, né? Ela mascara, na verdade. Então, tudo que você usa para mascarar o que tá ruim, vai piorar. Porque depois que o efeito passar, você vai ver como estará. E eu já vi pessoas que se viciaram, assim, na sensação de não estar sentindo. Às vezes a pessoa não tá mal, ela tá bem, mas por tomar pastilha sempre e utilizar sempre, ela se acostuma com essa sensação e ela acha que ela só vai cantar bem se ela tiver desse jeito. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Existem cantores, assim, que às vezes vão no consultório, que faz parte do hábito deles tomar álcool, normalmente destilado, porque fala que aquece. Mas é real, é bem real isso. Então, assim, aquecer aquece, porque o álcool faz isso, né? Essa sensação. Mas não é um aquecimento vocal. Não, é um né? aquecimento vocal. E aí você tá anestesiando. E aí a pessoa fala, mas eu canto muito melhor quando eu tomo. Claro, você não tá vendo o abuso vocal que você tá fazendo. Você não tá percebendo. E depois o corpo pede a conta. A tua voz vai pedir a conta no outro dia. Então, essa questão do álcool é uma coisa também que entra na questão da saúde vocal. Evite álcool, né? Antes do uso da voz. E a questão do álcool, assim, o álcool destilado é sempre pior ainda do que o fermentado, né? Então, conhaque, uísque, a pinga, né? Muito pior, né? É bem pior ainda. E outros do que o álcool vilões, fermentado. assim, que são famosos. Café. Cigarro, né? Cigarro, a gente tem que falar. Que aí o sistema respiratório vai pro... Não precisa nem... E aí eu quero falar um pouquinho da questão do cigarro, porque hoje está na moda, né? Teve na moda narguilé e as pessoas, não, mas é muito pior do que o próprio cigarro. E o cigarro elétrico também, né? Porque as pessoas falam, cigarro elétrico não tem... É ruim, a substância é péssima. Então, cigarro de qualquer espécie faz mal. Além da substância, o quente, né? Porque passa ali na prega vocal extremamente quente. Isso faz vasodilatação e além do que já é ruim da substância do cigarro, ainda tem a questão do quente, que vai proporcionar
vasodilatação, edema de prega vocal. Então, e quando o cigarro está associado ao álcool, isso ainda piora bastante. Então, a maior incidência de câncer de laringe hoje está relacionado sempre ao uso do cigarro e associado ao álcool ainda piora um pouco. Isso é complicado também até, tipo, em ambientes que tenham muita fumaça também, quando tem muita gente fumando, está cantando ali perto. Tudo que vai trazer mal, fazer mal para o seu sistema respiratório vai afetar diretamente a voz, né, Cris? Totalmente. Tá? Às vezes até a fumaça do próprio show, né? Ali, aquela fumaça do palco e tudo. Aquilo vai irritar um pouquinho. Tem umas melhores que eu acho que eles usam de gelo seco, que faz menos mal, alguma coisa assim. Tem que ser equilibrado. Exatamente. E fala pra mim um pouquinho do café, chocolate, gordura, essas coisinhas também que são perguntas recorrentes nas aulas de canto. Eu posso tomar café? Nossa, eu posso comer um doce? Isso também sempre aparece. Então, aí a gente tem que pensar em equilíbrio. A pessoa tem uma doença do refluxo, ela precisa de ter uns cuidados maior do que aquela pessoa que não tem o refluxo. O café, por exemplo, precisa tirar o café da sua vida completamente? Depende. Se você tem alguma alteração no estômago que o café prejudica, você precisa tirar. A pessoa que não tem refluxo, é saudável, gosta muito de um café, ela pode tomar café? Pode tomar o café, mas você vai evitar o café antes de usar a voz. Você vai colocar o café na sua vida no momento que você não precisa usar muito a voz. Porque o que o café faz? A gente tem que entender o que o café faz. Ele resseca o trato vocal. E se a gente falou que, no primeiro ponto que a gente falou que a importância é a hidratação, você tem que evitar essas coisas que ressecam. E aí, quando a gente fala no café, a gente pensa só no café mesmo, mas tem muitas coisas que tem cafeína. Sim. Chá preto tem cafeína, chá verde tem cafeína, né? Coca-Cola tem cafeína. Então, a gente tem que pensar na substância da cafeína, tá? E, claro, ter bom senso. Gente, o que a gente mais precisa falar na saúde vocal não é uma ditadura da saúde vocal, você não pode tomar café. Assim como nos outros episódios, acho que a grande questão que a gente fala sempre é conhecer o seu próprio corpo, né? Exato. A gente precisa ter um conhecimento geral de como a voz é formada e alguns cuidados são para todos, mas cada pessoa é um universo. E tem coisas que vão fazer mal para você e é muito importante que você consiga reconhecer essas coisas e trabalhar hábitos saudáveis em cima dessas coisas. Não, a questão da saúde vocal que por muito tempo as pessoas trataram como não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Mas aí eu vou fazer o quê, né? Tudo que eu tenho prazer eu não posso fazer, o café é uma delas. Então, observar. O chocolate que você falou, o que o chocolate vai fazer? O chocolate normalmente ele engrossa muito o muco. É o contrário da maçã, né? Exatamente. Ele engrossa muito o muco. E aí você vai ter um muco muito pesado ali, ó, vibrando junto com a prega vocal, isso vai pesar a prega vocal. E dá o pigarrinho também. O pigarro, aí outra questão da gente falar também, como eu falei dessas regiões mais secas do nosso país, a lavagem nasal é muito importante também. As pessoas acham que não tem nada a ver, mas quando você lava o seu nariz com soro fisiológico, você evita de qualquer secreção ficar aqui, ó, e ficar, toda a secreção quando a gente está doente, por exemplo, gripado, com alguma rinite, que a gente tem essa região mais secretiva, essa secreção vai gotejando por trás e vai caindo exatamente aqui onde fica a laringe. E vai acumulando aquele muco ali assim. Então, se você tem o hábito de lavar o nariz como você tem de tomar banho, por exemplo, coloca isso na sua rotina. Isso vai te ajudar, principalmente quem tem muita rinite. Não vai ficar além da poluição também, né? Que a gente vive, a secura e a poluição. Então, a lavagem nasal é um hábito bom de se ter. Porque você vai lavando e vai sempre evitando de ficar essa coisa caindo aqui na prega vocal. Tornar um hábito mesmo e não precisar fazer só quando estiver ruim. Então, porque às vezes o que acontece? Só quando eu vou cantar eu vou tomar água, só quando eu vou cantar eu vou fazer aquecimento vocal, só quando eu vou cantar eu vou dormir bem, só quando eu for cantar eu vou evitar o café naquele momento. Então, assim, a gente tem que se conhecer pra gente tratar do bem-estar vocal. É isso aí. Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente sabe que tem vários mitos e verdades a respeito disso, né? Mandem pra gente, deixem nos comentários, você pode mandar também no nosso Instagram, a gente quer ouvir o que vocês estão achando. E quero agradecer, Cris, de novo por você participar com a gente, é sempre muito bom te ouvir
e tirar essas questões aí que ficam sempre entre o que de fato acontece com a nossa voz e a prática, né, do dia a dia, seja no canto, seja dando aula ou em diversas outras profissões que vão ter esse uso excessivo da voz, né? Eu que agradeço o convite demais e quero só ressaltar uma coisa. Diga. Rouquidão nunca é normal, né? Então, se você está rouco há mais de 7 dias, 10 dias, você precisa procurar ajuda, porque a nossa cultura às vezes aceita uma rouquidão, né? Acha bonito e tal. Sexy, né? O povo acha sexy cantar rouco assim, não, eu quero a voz assim, mas gente, pode ser uma doença. Pode ser uma doença. Não dá. Pode não ser, pode ser uma característica individual, né, da pessoa, que pode acontecer. Mas se a sua voz ficou rouca e está rouca por mais de 12 dias, você precisa procurar um médico para te ajudar, um otorrinolaringologista, um fonoaudiólogo, pedir indicação da professora de canto. E a professora de canto, quando tem esse conhecimento também é muito importante, porque ela vai falar, você precisa procurar alguém. Porque às vezes a própria pessoa às vezes não consegue nem perceber que a voz está diferente, né? É verdade. Não consegue. É isso. Gente, até o nosso próximo episódio. Muito obrigada por estar com a gente. Do